O ex-deputado federal Jean Willis, que deve ocupar um cargo de assessor de planejamento na Secretaria de Comunicação Social, já é alvo de fogo amigo no Palácio do Planalto, antes mesmo de assumir o posto. Nos bastidores, boa parte reclama de seu jeito agressivo nas redes sociais, que pouco ajuda na promessa de Lula de pacificar o país após os anos de intrigas políticas na gestão Jair Bolsonaro. Será que mesmo... Palumbo, o Jean Willis, vamos chamar só de Jean, porque eu falo Jean Williams. É Jean Willis. Tem um nome tão bonito, tão delicado, e nas redes sociais ele parece um leão. Exatamente, né? Para um governo que está querendo pacificar, inclusive, a população, para sair dessa polarização, dessa briga entre direita e esquerda, você traz um ex-deputado e fica ofendendo um governador em rede social gratuitamente porque não concordou com a atitude dele, escolas cívicos militares, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Pelo que eu entendo aqui, o Eduardo é uma pessoa pacata. Aí ele é ofendido gratuitamente, a troco de absolutamente nada. O que isso vai ajudar o governo? Em nada. Vai colocar mais gasolina numa fogueira que já está altíssima. Então, para que trazer um cara desse? Para colocar mais fogo, para polarizar, para ter mais briga, para ficar esse inferno? Eu falo sempre e vou repetir. Quem está agora clamando por um atendimento público, municipal, estadual, federal, na área da saúde, por exemplo, que agora, nesse exato momento, tem alguém sofrendo numa fila de hospital público. E aí a gente fica vendo essa polarização que não acaba mais, direita e esquerda o tempo todo se degladiando. E o governo, ele fala que quer pacificar, mas traz um cara desse que comete uma estupidez a troco de nada, gratuitamente, uma violência gratuita. E agora foi representado no Ministério Público e provavelmente vai ser condenado aí com a asneira que ele falou no Twitter. Paulo, já que você citou o Eduardo Leite, vamos ouvir o que ele falou. Agora, quando o Jean Willis dispara também ataques a uma decisão que eu tomei como governador, que ele pode não concordar, pode ter outra visão, mas tenta associar essa decisão à minha orientação sexual e até a preferências sexuais, eu devo também entrar com uma representação contra ele. Aliás, fiz essa representação ontem, entregue ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, representando para que seja apurado pelo Ministério Público essa conduta, essa manifestação e tenha todos os desdobramentos que podem, né, ser uma ação do Ministério Público em relação ao Jean Willis por um ato de preconceito, de discriminação, de homofobia. Porque não interessa se é da direita ou da esquerda, não interessa a cor da bandeira que carrega, o que importa é que homofobia, preconceito, discriminação não podem ser tolerados. A sociedade que a gente defende é uma sociedade de respeito, de tolerância, em que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter, pela sua capacidade, pela sua honestidade, não pela cor da pele, não pela crença religiosa, não pela orientação sexual. Homofobia, venha do lado que vier. Preconceito e discriminação, venha do lado que vier. Da cor da bandeira que cada um segurar, não pode ser tolerada e por isso eu faço essa representação junto ao Ministério Público. Olha só, Eduardo Leite, você tem todo o meu respeito pelo seu posicionamento e pelo político que você está mostrando ser. Tá? Em um governo onde o amor venceu, ter de fato um Jean Willis do seu lado não é um bom negócio. Assim como não é bom negócio também o outro youtuber lá que toda hora manda um Twitter de ódio, de agressão e tudo mais. Ou seja, é uma palhaçada isso, negão. Para quem não sabe qual foi a frase que Jean Willis usou, né? Ele tuitou o seguinte, a respeito do Eduardo Leite, que disse que manteria o colégio cívico-militar lá no estado dele. Que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então... Gente do céu, você tem noção do quanto isso aqui é sujo? E ofensivo. Do quanto isso é ofensivo? E assim... É o representante agora até da comunicação, porque é para esse cara que ele está indo trabalhar na comunicação do governo. Vai ser essa
a comunicação do governo, o Eduardo Leite está certíssimo. Ele tem mesmo que representar ele, só que eu só acho que ele deveria ter pego um pouco... Tudo bem que ele é um cara mais pacífico, a gente vê que eu sempre brinco que ele é o nosso Trudeau, né? Ele é o nosso Trudeau, o presidente lá da França, o Macron, ele é o nosso Macron. Entendeu? Ele é a representação de tudo que o establishment gosta. Se não fosse o Dória, acho que a força do establishment teria ido para cima do Eduardo Leite contra o Bolsonaro. Eu sempre cantei essa bola. Eu acho que ele pegou leve, porque hoje a homofobia é crime. Então ele teria que ter pesado muito mais nisso. Ele até fala no discurso dele que a homofobia não tem lado e tal, mas ele deveria ter enfatizado muito mais isso. Isso daqui é ridículo. E ambos são homossexuais, tá? Ambos são homossexuais. Vale lembrar isso, que ambos são homossexuais. Mas um não prega o ódio. O Jean Willis, professor, sabe, já foi um deputado federal, deixou aí o seu marido para morar fora do país. Existe uma cultura toda por trás dele. E, de repente, um tweet desse, totalmente desnecessário, totalmente preconceituoso. Você não acha isso, Márcio? Rodolfo, eu gostaria de responder isso de pé. Mas... Eu vou dizer uma coisa pra você. Sinta-se de pé. É a coisa mais monstruosa que eu já vi. Eu concordo aqui, em gênero e número e grau, com essa mesa. O histórico do ex-deputado Jean Willis é péssimo. Péssimo. E nesse retorno dele ao Brasil, eu acho que ele nem deveria ter voltado. Mas, enfim, já que voltou, aquela história, né, negão? Deixa. Então, o seguinte, acho que o governo faz um erro grotesco em convidar esse cavalheiro para assumir alguma posição dentro do governo. Acho que é um erro duplo quando coloca esse moço lá na comunicação, que precisa comunicar certo, correto e com discernimento. E, pior, acho que quando ele fala o que ele falou, que o nosso querido amigo Alessandro Negão acabou de dizer, contra o governador Eduardo Leite, isso aí, para mim, é o fim da picada. É homofobia. Homofobia é crime. E concordo, Negão. O Eduardo Leite deixou barato. Deixou barato. Desculpa, não dá para concordar com o Eduardo Leite impensado louco desse. É que nós vivemos num Brasil, Daniel, nós vivemos num Brasil que uma atitude dessa do Eduardo Leite deve ser aplaudida. Qual é o outro tipo de atitude que deveria se tomar? Ele deveria ser preso, talvez, se nós tivéssemos um país um pouco mais sério? Então, pensando isso numa ótica de guerra de propaganda ou guerra de comunicação, já que a comunicação é o destino do ex-deputado Jean Willis, o Eduardo Leite ganhou de 10-0 nessa. Eu fico imaginando quem acharia que, nesse caso, o Jean Willis foi bem. Talvez só aquele apoiador bem raiz mesmo. Mas eu fanático. Mais do núcleo duro ali. Mas em termos de comunicação, conforme a própria pauta aqui nos mostra, gerou desconforto até internamente, né? Dentro da própria comunicação do governo. Então, acho que, em termos de estratégia de comunicação, só faz sentido se ele está usando uma estratégia diferente, que é a estratégia do agente provocador. Se ele está tentando, talvez, aparecer na mídia Ele quer lacrar o tempo todo, né, Daniel? Ou levar, ou aparecer. Se o interesse era ser pautado no noticiário, ele conseguiu. Talvez ele seja um novo Janones. Existe uma pessoa participando muito comigo aqui, que é o meu diretor. Eu tô adorando isso, tá? Pode soprar no meu ouvido sempre. Ele falou, será que é um novo Janones? É o Janones com magistério. Então, a estratégia é parecida, né? Talvez a mesma estratégia. Mas eu não acho que é uma estratégia que nem mesmo o governo deve estar achando interessante. Porque aparecer é uma coisa, mas aparecer com uma pecha de negatividade, aí você aparece comprometendo. Então, eu não sei. Talvez exista por trás disso tudo uma estratégia muito elaborada que a gente não conseguiu enxergar. Falei bem, falei mal, mas falem de mim. Falei mal, mas falem de mim. Aquelas 48 leis do poder, né? 48 leis do poder, exatamente. Que é um livro famoso. Eu não sei, parece que ele está tomando a atitude do agente provocador, que ele está enxergando alguma coisa que a gente não enxergou. Porque, aparentemente, ele perdeu de 10-0 aqui. Mas se for esse também, viu, Daniel? Se for provocador... É um erro que
não justifica o outro. Não Não, e justifica. é um cometeu um erro crime, do próprio né? É um governo. crime. Ele É um cometeu erro um do próprio crime. governo. Ele vale a pena, ele cometeu um crime. Ninguém Exatamente, pode compactuar com isso. Não vale a pena. Ele cometeu um crime. Sabe o que eu fico Ele... perguntando? Eu pensando, dá. Palumbo, por exemplo, Márcio, para os meus amigos da mesa aqui, você que está em casa também, quem está definindo quem vai trabalhar na comunicação desse governo? Porque nós devemos lembrar também que o Felipe Neto foi cogitado para isso. Ele também não é um amorzinho de pessoa em seus tweets. É o tempo todo destilando ódio pela internet. Isso aqui não vai ajudar nada um governo que fala que quer apaziguar. Não ajuda em absolutamente nada. E o Eduardo Leite, ele foi um gentleman. Ele não tem um espírito beligerante. Talvez se tivesse falado para mim, ele ia receber uma outra resposta. Mas o Eduardo Leite, ele agiu certo. Ele está representando no Ministério Público. Isso é crime, sim. Ficou muito feio pro Jean Willis, né? Willis. Eu não sei nem o nome desse sujeito, também não faço nem questão de saber. Acho que não deveria ter voltado. O Márcio está certo, não deveria nem ter voltado para cá. Ele já chega causando confusão no governo que diz que quer apaziguar. Eu não acredito muito nisso, não, mas o governo fala que quer apaziguar o tempo todo. Então ele está com o inimigo, ele não precisa de inimigo para trazer um cara desse, para criar uma briga, porque não concorda com o depoimento, com a atitude do governador de querer continuar com as escolas cívico-militar, é no mínimo um absurdo. Então fica o tempo todo na internet destilando, vai trabalhar, sai um pouquinho da internet. É assim que eles vá medem, produzir, né? Vá trabalhar, pare com isso. Muito ajuda aquele que não atrapalha. Quem fala muito, peca muito e erra muito. Assessor de planejamento na Secretaria de Comunicação Social. Exato. Imagina como vai ser essa assessoria que ele vai dar, negão. Assessoria da guerra. E vai ser, além de tudo, né? É um ótimo cargo, ele vai estar dentro ali da comunicação. Uma boa remuneração. Ele será o todo mundo que ajudou a chegar lá, todo mundo agora está sendo beneficiado, né? Mas eu vejo que o Lula, que já está queimado por causa da própria língua, a gente vai até falar aqui mais para frente, ele agora tem até um apoio, né? Ele tem o apoio de um assessor que já vem queimando só pelos próprios tweets dele. Gente, a gente tem que parar para pensar numa largada, coisa também. como diz o dito popular. A gente tem que pensar numa coisa também. Beleza, Jean Willis é gay, Eduardo Leite também é gay, mas esse é o governo que grita aos quatro ventos, que é o governo do respeito, é o governo da diversidade. Da inclusão. Entendeu? É o governo da inclusão, apesar da gente não estar vendo muito isso, né? Já estão até tentando tirar as mulheres que são ministras, diz que é o Lula que tá brigando, porque senão, se fosse pelo próprio resto do governo, já teria tirado. Entendeu? Então, a gente está vendo a hipocrisia se torna, da mesma forma que eu disse no começo lá do Campos Neto, que o Lula pintou o quadro do Campos Neto, pintou ele como um monstro, esse monstro também da hipocrisia do governo começou ali pequenininho e já está tomando, já está se tornando já um megazord já aí, de tão grande. Rodolfo, tem uma coisa também que é interessante, né? O presidente Lula, de vez em quando, pega essas possibilidades e faz um tubo de ensaio, né? Joga na mídia para ver o que o público pensa e a reação geral da nação. Então, mesmo se for um tubo de ensaio... Pensa mesmo? Você acha que ele joga? Vamos pensar. Eu acho que ele já faz sem pensar. Eu acho que ele faz e fala, é isso, pronto, acabou. Eu acho que perguntar para ele hoje, falar, presidente, a senhora acha mesmo que o Jean Willis vai fazer um trabalho bacana lá na SECOM? Eu acho que a resposta dele vai ser negativa. Eu não acredito que o presidente Lula possa apoiar um negócio desse. Ele apoiou o Maduro, não vai apoiar o Jean Willis aqui? Será que ele faz uma coisa, outra coisa. Vamos jogar em campos diferentes. Será que ele faz que nem aqueles influencers que têm medo de dar opinião? Aí eles perguntam assim, gente, aconteceu isso. O que vocês acham sobre isso? Porque aí ele sente a temperatura da água, é isso? Não, eu acho que na política, viu, Negrão? A política tem muito isso, né? Às vezes você quer queimar alguém, você joga na mídia. Isso aí é meio que uma estratégia de marketing para quem você quer mandar alguém queimar alguém. Eu acho que ele também. Entendeu? Ele foi um trapalhão, né? Às vezes fala assim, vamos colocar da outra. O Márcio levantou uma estratégia de guerra, hein? Deixa que ele se mata sozinho. Se alguém não tá rendendo, promova essa pessoa que é... Sabe aquela história? Deixa que ele vai se matar. Eu me lembro que quando o nome do Haddad começou a ser veiculado, apesar de não ter nada a ver com o tema, mas começou a ser veiculado para o Ministério da Fazenda. Não tem nada a ver com o tema, a pergunta que eu Mas ele jogou não tem nada ele jogou na mídia, fez um test drive. Fez o teste. Aí o pessoal foi, mas não foi e tal. Ele falou, bem, então, pelo jeito, a turma prova. Mas enfim, voltando ao tema, que é o Jean Willis, com Y,
Com Y e W. Não tem aprovação de ninguém e eu duvido que passe. Ô Daniel, a gente consegue estudar esse comportamento quando a gente fala de comunicação social, porque na verdade é um fenômeno do momento a comunicação. As pessoas que trabalham com comunicação, elas têm que ser no mínimo, tá? Para não falar outra coisa aqui, aparentáveis, saudáveis e principalmente diplomáticas, porque ela não fala só com um lado, ela fala com todos os lados. E o que o Jean Willis está fazendo aqui é bem típico de um governo separatista. Então, eu tô tentando até agora pensar o que justificaria isso, se às vezes é uma postura espontânea dele ou se tem uma estratégia. Talvez, uma que a gente não contemplou aqui ainda, mas que acontecia no governo anterior, às vezes quando tinha uma coisa muito polêmica, assim, desagradável para o governo, o que eles faziam? Soltava uma coisa bem doida assim na mídia, desviava completamente o foco. Sim. E essa é a estratégia chamada de diversionismo, né? Que é você desviar a atenção. Será que ele não está tentando desviar o assunto para esse lado, para que a gente não preste atenção em outras coisas? Só se foi isso. Estratégia do Ronaldinho Fenômeno na Copa de 2002. É mais ou menos isso. Pra quem não lembra a estratégia do Ronaldinho, você tava na Copa do Mundo, você assistiu lá, eu sei que você é rico, você tava lá. Eu sei disso, eu sei que você tava lá. Eu sei que você tava lá. Vamos corrigir isso aí. Copa do Mundo é... Mas vamos lá, olha Eu assisti o jogo. Tem ótimos exemplos. A riqueza do Sacon. Tem ótimos O Ronaldinho Fenômeno tava com o adutor aberto. O adutor é um músculo que faz você bater de chapa. Sim. A mídia toda, a empresa toda tava lá, pô, vai jogar, não vai jogar, vai jogar, não vai jogar, vai jogar, não vai jogar. Na hora que raspar a cabeça lá, o que ele fez? Fez o cascão. Isso aí. Acabou, ninguém falava mais a lesão do Ronaldinho. Todo mundo só falava do cabelo cascão. Ele desviou o assunto. Não, Estratégia. A estratégia. Esse é o exemplo do diversionismo. O exemplo do agente provocador é o Materazzi com o Zidane. Ele ficou falando da irmã, da mãe. Ele ficou cutucando o cara, forçando o cara a tomar uma atitude errada. Aí ele deu aquela cabeçada, foi expulso. Missão cumprida. Então eu não sei se é agente provocador, se é diversionismo. Mas será que só o fato aqui do nosso deputado, do Leite, por exemplo, ficar a favor da escola cívico-militar foi um agente provocador? Não, nesse caso seria o Willis que cutucou ele para ver se ele dava uma resposta errada. Ele não se sentiu provocado, ele foi lá e provocou. Ele seria o agente, ou como se fosse o Materazzi falando. Mas eu não acredito muito nisso não. Eu acho que foi uma imbecilidade. Acabou ferrando mais o governo que fica falando de amor, mas os seus assessores, os seus companheiros aí acabam pregando outra coisa, fica destilando ódio o tempo todo. Mas é uma ilustração pra galera pensar. Não, já deu outros exemplos. Mas você sabe que uma atitude dessa é muito cruel pro atual momento do país. Sim. A gente está vivendo uma polarização absurda e estamos vivendo uma intolerância generalizada, né? Hoje, para qualquer coisa que você tem uma opinião, você já é intolerante na opinião contrária, né? No controverso. Eu acho o seguinte, que a gente precisa, e principalmente essas pessoas que são governantes, que detêm o poder, elas precisam pensar duas vezes antes de fazer um negócio desse, porque, como você falou, Daniel, só instiga, né? Apagar fogo com gasolina não dá, né? A fala tem muito peso. Mas olha, eu vou falar uma coisa com experiência própria. Quem tem esse preconceito é a própria esquerda. Qualquer coisa que eu fale contra esse governo, eu sou bolsominion. Qualquer coisa que eu fale contra esse governo, eu sou de direita extremista. Eu cansei de falar aqui que eu não usei a imagem do Bolsonaro para ganhar votos, nem para vereador, nem para deputado. Não usei a imagem de nenhum político. Eu tenho a minha opinião e muitas das vezes eu não concordo com a esquerda. Aqui na Câmara de Vereadores, algumas pautas eu cheguei a votar junto com a esquerda, principalmente quando queriam ferrar funcionário público. Que para mim não dá. Eu sou filho de professor, casado com uma professora, sou funcionário público, não dá para eu votar a favor de funcionário público. E pode me oferecer emenda, cargo, porque eu não mudo de opinião. Mas agora, esses mesmos vereadores que se tornaram deputados federais junto comigo, eu estou vendo votar a favor do governo. Então, isso para mim se chama hipocrisia. E quando você fala qualquer coisa, esse aí é bolsominion, esse aí é extremista. Isso não é verdade. Muitas vezes a esquerda prega esse ódio o tempo todo. Eles pregam o ódio, prega a desunião. Outro dia eu estava discutindo com uma deputada de cor negra, aliás, uma mulher muito bonita, diga-se de passagem. E eu comecei a falar, por causa de gente assim, ela levantou na comissão de segurança e me chamou de bandido. Quer dizer, eles provocam você o tempo todo, mas graças a Deus, a polícia, talvez, eu
mantive a calma e falei, gente que não defende bandido, é isso que eu quero dizer. Ela já quis levar para o lado do racismo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que a gente fala, porque a esquerda, ela paga ali de bom samaritano, mas no fundo ela quer te dar uma punhalada pelas costas, esperando um erro seu para te crucificar. Talvez o Jean Willis tenha provocado o Eduardo Leite se manteve como um gentleman e quem se ferrou foi o próprio ex-deputado. Só um adendo aí, Palumbo. Vai lá, vou dizer o seguinte, então, eu tô aqui, eu vou vem te dar dos 10 segundos. às vezes vem dos dois lados. Eu sou neutro, então posso falar. Então, eu acho que, às vezes, as provocações, elas vêm de ambos os lados e de outros lados também. Então, enfim.